vai dar em casamento e vocês dois vão ter 2 filhos lindos, maravilhosos, saudáveis. Aí Deus falou mais, que, se eu não me engano, o seu lar vai ser o lar mais rico da face da terra. A moça, nossa, moço, mas que notícia mais agradável. Você não quer entrar e tomar um suco aqui então, não? Falou, não posso não, moço, estou com pressa, vou encontrar com a minha sorte. Tem tempo não, imagina tomar suco uma hora dessa, tanta coisa para fazer, eu tomar um suco. Não, não tem tempo não. Mas quando passar o tal rapaz que Deus falou, a senhora convida para entrar, tá? Tchau pra senhora e boa sorte, hein? E ele deu tchau para aquela moça e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um ano e um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele tropeçou numa raiz de árvore e ia xingar um palavrão, mas quando observou, a raiz estava dando uma árvore que estava perdendo a última folha. E a árvore falou assim, moço, que bom que o senhor voltou. O senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, dona árvore, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou voltando para encontrar com ela. A árvore falou, que bom. O senhor lembrou de perguntar, moça, aquilo que eu pedi, sobre o calor que eu sinto aqui no meio das minhas raízes, que está subindo pelo meu tronco e me fazendo perder todas as folhas? Ah, dona Árvore, perguntei. Seu problema é de fácil solução. Segundo Deus, o seu problema é o seguinte. Quando a senhora era uma árvore pequenininha, desse tamanhozinho, veio um homem e enterrou uma caixa cheia de ouro, diamantes, joias, pedras preciosas, no meio das suas raízes. E agora a senhora está crescendo, a caixa de ouro está sufocando as suas raízes. Para a senhora ficar boa, é só desenterrar a caixa de ouro, que a senhora fica frondosa e verdinha que nem antes. A árvore falou, gente, então uma caixa com tesouros que está me sufocando? Ah, mas que bobagem. Ô moço, vem cá, faz um favor para mim, desenterra essa caixa com tesouro. Olha, pode ficar com tesouro para o senhor? Porque eu sou uma árvore. A árvore não precisa de tesouros. O rapaz falou, ah, tem tempo não, dona árvore. Eu vou encontrar com a minha sorte, agora quer que eu desenterre o ouro? Ah, pelo amor de Deus. Não, é por isso que não dá para ser solidário. Você dá uma mãozinha, os outros pedem o braço. Agora quer que eu desenterre o ouro, imagina. Não, não tem tempo não. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Tchau para a senhora e boa sorte. E ele deu tchau então, gente, para aquela árvore e novamente se pôs a caminhar. E ele então caminhou um ano, um dia, caminhou um ano, um mês, uma semana, um dia. No final daquele dia, à tardinha, ele pisou numa coisa macia, escutou um ai! E quando ele olhou para o chão, ele viu o lobo. Pelo menos aquilo que sobrava do lobo, né, gente? O lobo já estava tão magro, gente, mas tão magro, que nem osso tinha mais. Era um tapete de pele estendido no chão, aquele olho branco saltando do globo ocular, os dentes caindo da boca. Mesmo assim, no esforço sobre-humano, ou sobre-lobal, ou sobre-canino, sei lá qual no esforço que o lobo faz, o lobo conseguiu levantar a cabeça e falar assim, moço, o senhor encontrou com Deus, o Criador? Ah, seu lobo, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho, eu estou voltando para encontrar com ela. O lobo falou, que bom. Ô moço, você lembrou de perguntar aquilo que eu pedi sobre minha fraqueza? Por que eu não consigo mais me levantar? Ah, seu lobo, eu perguntei. E de todas as perguntas que eu fiz para Deus, a do senhor é a mais chata de responder, mas eu vou falar com o senhor. Deus falou que o senhor está fraco desse jeito? É de fome. É fome. Tem muita gente que não come nada. E a única forma do senhor sobreviver é o senhor comer alguma coisa ou alguém que passar por aqui. Não, mas sinceramente, fraco, o dia que soltar, você não vai conseguir caçar nada. A não ser que a caça venha aqui e entre na sua boca. Mas pelo visto, você vai morrer. O lobo falou, Deus falou que se eu não comer nada, nem ninguém, eu vou morrer? Se o lobo não comer nada, nem ninguém, ele vai morrer. Palavras do Senhor. O lobo, então, gente, desolado, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o rapaz. Falou, moço, já que eu vou morrer mesmo, e o senhor é a última pessoa que eu vejo em vida, você não poderia então me dar um abraço de despedida? Rapaz, tem tempo não, seu lobo. Eu vou encontrar com a minha sorte é muito mais importante. Só que o lobo insistiu. Peraí, moço, não vai embora, o que custa um abracinho só? Rapaz, não tenho tempo. Mas o lobo foi perseverante. Ao contrário dos outros personagens, que nem que abriram mão da oportunidade, o lobo insistiu tanto, que o rapaz se deu por vencido. Ih, mas que lobo mais chato. Eu vou dar um abraço nesse lobo e depois vou encontrar com a minha sorte. O rapaz se virou, abriu os braços e foi caminhando, gente, em direção ao lobo. E à medida que ele se aproximava, o lobo ainda olhava para ele e falava assim, mais perto, moço. Um pouquinho mais perto. Coitadinho, olha a cara de alegria do lobo, gente. Quando o rapaz estava ajoelhado, com os braços abertos de frente para o lobo, ele percebeu uma coisa. Aliás, a única coisa que ele percebeu durante toda a vida dele, gente. Ele percebeu
que à medida que ele se aproximava do lobo, os olhos do lobo iam sendo tomados de um brilho estranho, um brilho diferente, como se aquela fosse uma oportunidade. E quando... Você assustar? Que é isso, gente? É só uma história, calma lá. Por que você está colocando a mão no peito? É só uma historinha. Geralmente a gente assusta é quando perde a oportunidade. Vocês não estão perdendo nada. Vocês de Tupã são tão atentos que vocês já desconfiaram como é que termina essa história, hein? Mas segundo o Pigmeu, que me conta essa história, nenhuma história tem que ter final feliz. Segundo ele, dificilmente nós poderemos mudar o começo da nossa história, mas com certeza nós podemos mudar o final da nossa história. Então, segundo o Pigmeu, a história termina assim, ó. E foi então, num golpe de sorte, que aquele lobo faminto devorou aquele rapaz tão sem sorte, hein? Obrigado. Muito legal. Gente, vocês deveriam ver a cara de vocês assustando com uma história. Um bando de marmanjos pulando a cadeira como se fosse criança, né? Legal, sinal que vocês têm uma capacidade inventiva, uma imaginação muito fértil. Sinal que vocês estavam dentro da história. Isso que é importante. Bem, deixe-me contar para vocês então agora como eu consegui ter tanta sorte na vida, ou como um dia eu descobri aquilo que eu falei, a diferença entre as pessoas simples, comuns, ordinárias, para as pessoas extraordinárias, a diferença das pessoas que choram para as pessoas que vendem lenços, e a diferença das pessoas otimistas para as pessoas pessimistas. Nada melhor do que usar a minha história para mostrar isso na prática. Bem, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade e eu morava com a minha família em uma favela, lá em Belo Horizonte. Era uma favela muito grande e a minha família, gente, era numerosa. Nós éramos 10 filhos, mais meu pai e minha mãe, e nós morávamos em um barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Gente, éramos 12 pessoas num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. No período do verão, tentem imaginar que calor gostoso dentro de casa. Eu brinco que era tão quentinho, mas tão quentinho dentro de casa, que se você entrasse com pão de queijo cru na sala, ao passar perto do teto, chegava assadinho na cozinha, de tão quente que era. Gente, mas para mim, que tinha 6 anos de idade, isso era uma vida normal e agradável. Sabe por quê? Eu não tinha vivido uma outra situação, outra experiência. Eu tinha nascido na favela, morava na favela, meus pais eram favelados, meus irmãos, vizinhos favelados. Sabe o que eu achava? A humanidade é uma grande favela. Por que eu vou querer desenvolvimento? Por que eu vou querer crescer alguma coisa se isso aqui está bom demais? Eu achava que estava muito bom. Para mim, de importante, era domingo, gente. Todo domingo na minha casa tinha frango, tinha maionese, tinha macarronada e tinha um programa do Silvio Santos na casa de um vizinho. Gente, um vizinho lá, o mais rico da favela, o mais ousado e o mais atrevido, um dia comprou a primeira televisão preta e branca do morro. Gente, quando aquele cara chegou com aquele caixote de madeira, chamar a televisão, foi um rebuliço na favela. Ó, fulano comprou televisão, mas tem outra coisa importante, ele foi comprar televisão, mas que exagero, é para humilhar a gente. Juntaram umas 50 pessoas na porta dele. E eu corri para ver, gente, o que era a tal de televisão. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir os comentários dos vizinhos. Aí eu percebi que estava bem dividido, o grupo de otimistas e de pessimistas. Os otimistas é fácil você perceber ao longo da sua vida. São aqueles que, quando você tem uma ideia, eles falam assim, isso, vai fundo, corre atrás, conta comigo. Eu não sei o que é isso não, mas eu te ajudo, né? Os pessimistas não, são aqueles que dão um banho de água fria. Os otimistas assim, ô seu Zé, o senhor comprou a televisão? Gente, esse homem é doido. Tem 3 anos que está sonhando com a tal de televisão, está juntando moedinha por moedinha, e hoje ele conseguiu realizar o projeto dele, ele comprou a televisão, eu quero ser que nem o senhor, viu, seu Zé? Aí os pessimistas estão assim, mas não liga não, hein? Eu estou sabendo que esse trem explode. Explode. O governo manda um raio, pega na tal de antena, esse vidro pula para frente e mata tudo que é pobre, hein? E tinha um grupo menorzinho, que era o grupo dos radicais. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas gritavam assim de longe, isso é coisa do capeta! Acabou, foi a paz da favela. Aí que eu fiquei curioso, gente. Televisão era projeto do capeta? Era um projeto governamental para acabar com os pobres? Ou era sonho do meu vizinho? O meu vizinho ficou na dúvida, mas o sonho era dele. Se ele não fosse até o final, ele jamais teria resposta. Ele, então, ousou outra vez. Pegou a tomada, colocou na parede, apertou o botão.
por vir das dúvidas, deu 2 passos para trás, sei lá se o trem explode mesmo, né? Gente, eu não sei se vocês viram essa fase de televisão preta e branca de válvula. Eu estou vendo que a população de Tupã é nova, né? Mas para quem tem mais de 30, eu vou relembrar como é que funcionava uma televisão preta e branca de válvula, tá? Era um caixote de madeira grandão, você colocava a tomada na parede, apertava um botão e aparecia uma estrelinha no visor cinza. Gente, a estrelinha virava uma linha branca, que cortava o aparelho. Vocês estão balançando a cabeça? Vocês viram essa fase? É, isso mesmo. Né? Tá lembrado? Aí virava uma linha branca. Aquela linha se abria, chuviscava o aparelho todinho. Ou você pegava o tal do seletor de canal e rodava a manivela. Pegava a antena, que ficava em cima do aparelho, e ficava fazendo o sinal da cruz, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Pegava 2 tuchos de bombril, moldava a antena, né? Não era, né? De um lado era baleia, do outro lado era coelhinho. Cada cidade era uma figura que você fazia. Enquanto o filho mais novo ficava em frente à televisão gritando: aí, pai, vai, não! Volta, não! Passou, volta! Não era assim? O processo todo para ver a televisão demorava de 5 a 7 minutos. Né? Nada de plasma, chip, transistor, que nem vocês têm hoje, não. Vocês são muito avançadinhos. Antigamente era válvula, né? Gente, demorou um pouquinho, né? Aí os pessimistas, antes de esperar o resultado, só vira a estrelinha aparecendo, já começaram a gritar: não falei com o senhor? Não vai ele funcionar, vai explodir, sai de perto que o trem explode. Gente, a metade do pessoal correu, vai explodir, né? Só que não explodiu, gente, apareceu a imagem. E quando apareceu a imagem, eu lembro até hoje da reação da vizinhança. O pessoal, gente, fez aquele tipo quando o Brasil marca um gol. Oh! Foi a mesma coisa, começaram a bater palma. O trem funciona, né? Aí os pessimistas, não se dando por vencidos, colocaram o rabo entre as pernas e falaram: não explodiu hoje, mas explode amanhã. Mas que esse trem explode, né? E foram embora. E o meu vizinho descobriu uma coisa interessante que eu percebi nos olhos dele, gente. Se você quer uma coisa boa, você tem que cultivar. Não existe na vida do ser humano uma varinha de condão ou um gesto mágico que faça com que as coisas boas aconteçam de uma hora para outra. As coisas boas têm que ser cultivadas, têm que ser produzidas, têm que ser regradas, sabe? E aí um dia as coisas acontecem. Então tem um pouco mais de perseverança para as coisas boas que você deseja acontecer. O meu vizinho insistiu e apareceu a imagem, né? E a coisa mais legal era ver o pessoal vendo televisão. Já viram o pobre quando vê televisão pela primeira vez? Ou quando vê qualquer coisa pela primeira vez, ele vê 1 segundo de imagem e meia hora e fica dando dissertação. Eu acho que é assim, não, eu acho que não. Foi, gente, cala a boca, presta atenção. Ninguém prestava atenção, todo mundo estava discutindo a respeito do negócio. Já que não adiantava o pessoal calar a boca, gente, eu saí daquela confusão e busquei um ponto estratégico. O alto de um barranco a 50 metros de distância de cada vizinho. E do alto do barranco, sabe o que eu via? Eu via, gente, a televisão pela janela. Sabe? E via também uma coisa interessante, que aquela cor azulada que saía da janela do meu vizinho, vindo da tal de televisão, vinha também de todas as casas e prédios de Belo Horizonte. Se a cor azulada era televisão, todo mundo na minha cidade tinha tal de televisão. Só nós que estávamos isolados lá e não tínhamos na favela. Falei, já que todo mundo tem, eu também vou ter. Né? Aí eu fiz uma projeção no meu futuro. Falei, quando tiver uns 15 anos e eu for rico, vou comprar umas 10 televisões aqui para casa. Vou colocar 4 no telhado para todo mundo ver, uma no portão para quem passar na rua assistir também, uma no galinheiro para socializar coisa, galinha também tem direito, né? E o resto dentro de casa. Sabe por que tantos televisores, gente? Porque na minha época, e na época de alguns de vocês, media-se o valor de uma pessoa pela quantidade de aparelhos que ela tinha dentro de casa. É ou não é? Antigamente, falava assim, ô pai, compra uma televisão pra gente. Meu pai falava assim, meu filho, quem tem uma televisão é rico. Falei, ô pai, e quem tem 2 televisões? Meu pai falou, isso é milionário, né? Vai, ô pai, e quem tem 3? Pai, você é ladrão, não tá roubando de alguém. Pra que 3 televisão? Gente, olha aí a força que a palavra tem, né? Um pai e uma mãe, ele pode estimular um filho e limitar. Meu pai sempre percebeu, falando que quem tem 3, né, é ladrão, sem perceber, ele estava me limitando. E eu cresci com essa coisa na cabeça. Quem tem 3 é ladrão. Quem tem muito está roubando. Olha você ver, para você ter uma ideia, já adulto, eu tinha 2 televisores em casa, construí um quarto de hóspede. Promoção no Carrefour, televisão de 29 polegadas, R$ 899. Lá vou eu comprar a televisão, estou assinando um cheque, o vendedor me pergunta, ei, é a sua primeira televisão? Falei, não, é a minha terceira. Ai. Falei, moço, eu vou levar 2 de uma vez, tá? Pode embrulhar outro que eu vou levar. De 2 eu passei para 4, mas 3 ladrão, eu jamais, que é isso? Né?
Exatamente. E a palavra limita. E quantos de vocês não fica alguma coisa na cabeça que alguém falou? A maioria das mulheres, eu tenho certeza que já ouviram a mãe falar alguma vez: minha filha, não usa calcinha rasgada, não. Se você passar mal, vai cair na rua, os outros vão abrir sua roupa, você está com a calcinha furada. Não ouviram isso, não? O homem ouve bastante. Meu filho, essa cueca furada, depois passar mal na rua, né? Vão tirar sua roupa. Gente, eu nunca vi uma pessoa desmaiada, pelada na rua porque está passando mal. Né? É o terror das crianças passar mal com a calcinha ou cueca furada, né? Quantos de vocês não passam debaixo de uma escada que pode dar 7 anos de azar? Né? Exatamente, a palavra serve para limitar ou para estimular. Ou então, se tiver que usar com alguém, use para estimular sempre, né? Postura positiva, isso que é o legal. Hoje a gente mede o valor de uma pessoa não pela quantidade de televisão que ela tem dentro de casa, mas pelo tamanho do tal de celular. É ou não é? Gente, em toda palestra minha, eu estou falando, aí faz... toca alguma coisa, aí o cara enfia a mão no bolso, tira um besorrinho desse tamanhozinho. Eu falo: o que é isso? Fala: professor, isso aqui é celular. Eu falei: mas desse tamanho? Professor, esse aqui tira foto, passa roupa e passa perfume. Eu falei: nossa, foto, roupa, perfume, custou uma nota, né? Agora você faz... o caboclo enfia a mão no bolso, tira um tijolo desse tamanho. Eu mesmo grito: ô peão, tá roubando tijolo da obra, hein? Olha o tamanho do tijolo do coitado. Ou seja, quanto maior o celular, mais pobre é a pessoa, eu não é? A sociedade manda essa mensagem pra gente. Chega ao ponto que nós ganhamos um salário mínimo e compramos um celular que custou R$1.500. O sapato tá furado e você tá com um celular de R$1.500. Não, é R$1.500, né? Mas eu não sou pobre. Exatamente, né? Nós valorizamos muito ter e esquecemos do objetivo maior, que é o ser. Isso que tem que levar em conta, né? O que você é, não o que você tem. Mas então, quando eu fiz 6 anos, gente, o frango desapareceu dos domingos lá de casa. A maionese fugiu com o frango. Lá em casa apareceu uma tal de canjiquinha. Eu não sei como é que você chama aqui em Tupã. Em alguns lugares o pessoal fala que é quirela, aquele milhozinho moído, né? Outros no norte falam que é mungunzá. Né? Gente, tem gente que fala: mas é uma delícia. Experimente comer um ano inteiro para vocês verem. É um horror, gente. Canjiquinho no almoço, canjiquinho no jantar, canjiquinho no café da manhã. Deus me livre e guarde, né? Meu pai estava desempregado. Eu não tinha noção do que era pai desempregado. Eu só percebi que meu pai começou a ficar mais em casa. Ele, que saía de manhã cedo e voltava à noite, começou a ficar dentro de casa. E o clima da minha casa começou a mudar. As coisas começaram a faltar. Minha mãe não trabalhava. E a única situação que tinha, a única opção que tinha na época governamental para ajudar uma família carente, minha mãe conseguiu. Um dia ela sai, fica o dia inteiro numa fila, não sei de onde, e volta e fala comigo: meu filho, arruma essas coisas que eu consegui uma vaga numa escola para você. Você vai adorar essa escola. Lá você vai aprender a ler, a escrever, vai passar o dia inteiro brincando com seus colegas. Falei: mamãe, que escola é essa? Ela chama FEBEM. Falei: mamãe, vou para FEBEM? Vai, meu filho. Eu não sabia o que era FEBEM e nem minha mãe tão pouco. Eu lembro que eu peguei minhas coisinhas, coloquei numa sacola de plástico e fui descendo as ruas da favela, dando tchau para os vizinhos. Dona Maria, tchau para a senhora, eu estou indo para FEBEM. Ô, José, aqui ó, minha mãe está me levando para FEBEM. Eu via, gente, que todo mundo olhava para mim com uma cara de dó, de piedade. Sabe o que eu pensava? Ah, lá estão morrendo de inveja. É porque o filho deles não pode ir para FEBEM, só eu que vou. FEBEM é para poucos, eu pensava, né? Paramos no ponto do ônibus e minha mãe, gente, me descreveu o que era FEBEM. Só que ela me contou na linguagem dela de mãe, de adulto, e eu entendi na linguagem de menino de 6 anos de idade. E um dos grandes problemas que persegue a humanidade, gente, é o tal problema da comunicação. Uma coisa é aquilo que nós pensamos e falamos, outra coisa é aquilo que as pessoas pensam e entendem. Perceber que nem sempre a comunicação é perfeita, daí a necessidade de vocês o tempo todo estarem se reunindo para discutir quais são as necessidades comuns, o que vocês pensam para a cidade, para equalizar esse grave problema da comunicação. Porque tem muitos, sabe, desníveis na questão da comunicação e as pessoas ficam truncadas. E sem contar que a mídia tem uma coisa interessante chamada neurolinguística. A mídia, às vezes, bombardeia as pessoas para querer extrair delas o que eles querem. Para brincar com vocês, para mostrar como é que a neurolinguística funciona, tá? Pensar uma coisa, né, e falar outra. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas só vale a pena se vocês participarem, tá? Eu vou falar uma palavra e vocês vão ter que repetir a palavra. No finalzinho, eu faço uma pergunta rapidinho e eu quero ver a rapidez de vocês em responderem a essa pergunta. Combinado? Todo mundo, hein? Então repitam comigo, hein?
Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Agora me responda rapidinho. A vaca bebe? Leite? Oh, meu Deus do céu, senhor prefeito. O pessoal de tudo. Não, peraí. Lá em Minas Gerais a vaca bebe água. Eu nunca vi uma vaca no pasto com não peito na boca. Ei, vai querer? É R$1. Não, gente, que absurdo, né? Vaca bebe água, gente. Não, mas a culpa não é duas, não, gente. A culpa é da tal da neurolinguística. Sabe por quê? Eu bombardeei com vocês com informações para extrair depois, no final, a resposta que eu queria. Viu como é que funciona? E quando você... O que acontece no dia a dia, para você ter uma ideia? Quando você chega em casa às 6 horas da tarde, liga a televisão. Tá? De 6 horas da tarde até meia-noite, vocês começam a ver o quê? Homem carregando dinheiro na cueca, é mensalão, é pizza, é corrupção, é bomba estourando, é os outros matando. Quando amanhece o dia, se eu te perguntar, como é que está o seu país? O que você fala? Uma porcaria, não presta, não tem jeito, eu vou embora daqui. É ou não é? Agora, prestem atenção. Quantos de vocês estão trabalhando? Quantos de vocês estão na faculdade? Quantos de vocês estão estudando? Quantos de vocês não têm um filho perfeito, um marido perfeito? Quantos de vocês não têm um sonho legal? Quantos de vocês não estão realizando alguma coisa? E apesar de tudo aquilo que a mídia fala, será que a vida de vocês está tão ruim assim, ao ponto de todo de manhã cedo vocês acharem que é uma porcaria? Lembre-se que eu falei no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra sim. Se você começa a falar que o seu país é uma porcaria, o seu estado não presta, a sua cidade é uma merda, Deus abre a boca e fala sim. Ao contrário dos americanos, né, os americanos são felizes. Quando eles faturam o primeiro milhão, sabe, eles colocam na revista Forbes e avisam para todo mundo, e o pessoal fica mais motivado. O fulano ganhou 1 milhão, tem que ser que nem ele. Todo mundo, né, quer noticiar as coisas boas. E aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande de noticiar as coisas ruins. E isso acaba contaminando todo mundo com uma insegurança, uma coisa assim, poxa, o país não presta, a cidade não presta, o Estado não presta. A neurolinguística funciona desse jeito. Então, quando vocês assistirem televisão ou abrirem o jornal, comecem a peneirar, tá? E ver até que ponto realmente vale a pena você fazer parte, sabe, de toda essa estrutura que fala que esse país, esse nosso Estado não tem jeito. Bem, mas aí então, lá fui eu com a FEBEM. Quando eu chego lá, eu pensei que a FEBEM fosse um castelo encantado, com muro de algodão doce, ponte levadiça, na portaria duas mulheres louras, tipo a Xuxa e a Angélica, pulando corda e cantando para mim, parabéns, parabéns. Quando eu chego na tal de FEBEM, lá em Minas Gerais, a minha escola tinha um muro de 3 metros de altura, com mais 3 metros de grade em cima. Era um portão de ferro retorcido, nada de Xuxa nem Angélica. 2 policiais na porta, com um castete na mão, olhando assim para mim. Mas pelo menos o portão se abriu como se abre os portões de contos de fadas. E fez aquele barulho assim de... E quando eu entro com a minha mãe, o portão se fecha como se fecha os portões de castelo de terror. E aí começa, gente, o meu contato com aquelas pessoas que eu falei, pessoas simples, comuns, ordinárias, com pessoas que não têm noção que a resposta e a atuação delas muda completamente a vida delas e a vida das pessoas. Tem gente que passa pela vida e acha, não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo. Gente, qualquer pessoa é uma peça fundamental. Cada cidadão nessa cidade tem um compromisso muito grande para o desenvolvimento dela. E a própria inércia que a pessoa fala, eu não posso fazer nada, acaba atrasando a cidade. Eu vou mostrar isso, como é que funcionou. A primeira profissional que me atendeu lá na FEBEM, eu vou falar daquelas pessoas que me atenderam, não dos profissionais, tá? Como eu disse no começo, toda profissão é nobre, é digna. Só que algumas pessoas estão na área errada, fazendo coisa errada. A primeira mulher que me atendeu foi uma tal de assistente social. Lá veio a minha. Gente, o perfume que ela usava não era o tal de Chanel número 5, aquele caro, não. Era o Chanel 300, mais forte que o número 5. Porque o cheiro do perfume dela vinha meia hora antes dela virar a esquina. O cheiro vinha depois que ela apontava. E era uma pessoa que caiu de paraquedas naquela instituição, porque ela não tocava em nada para não se contaminar. Para ela tudo era sujo, tudo era porco. Lá veio ela, se desvencilhando. Quando bate o olho em mim, ela viu que eu era um aluno ioiôzinho. Aluno ioiôzinho, para quem trabalha em obra social, já viu. É aquele que tem assim, um cavanhaque de catarro, e o nariz fica assim com um catarro.
Gente, eu tinha uma destreza tão grande no fio de catarro que eu era capaz de pegar uma moedinha no chão e ver se era cara ou coroa. Era, né? Gente, a mulher olhou pra mim assim, já parou, viu aquele cavanhaque e falou, menino, limpa esse nariz. Eu falei, o nariz, eu vou fazer assim, menino, com a mão não, senhor. Eu falei, com a mão não? Aí eu peguei a camisa, menino, com a mão não, senhor. Eu falei, se não for com a mão, nem com a camisa... Ah, tia, eu entendi. Aí eu fiz assim pra ela. Sabe aquela puxada que o menino dá, gente? E o cérebro não passa no nariz porque é pequeno, né? A mulher fez que nem você. Ah, seu porco, porco! Gente, eu que comi o catarro, a mulher que saiu passando mal. Né? Aí, tudo bem. Mal cheguei na instituição, ganhei um apelido de porquinho. É porquinho, era porquinho pra cá, tudo bem. Durmo a primeira noite na FEBEM. Quando eu levanto, tomo meu segundo contato com uma educadora incompetente. Abre as portas, entra uma professora. Para mim, que tinha 6 anos, aquela mulher tinha uns 2 metros e pesava uns 220 quilos. Ela pisava, o chão tremia. E como se não bastasse, ela berrava, idiota, retardado, mongoló, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E sentava a gente na mesa, a perna da mesa, assim, mas era uma profissional de peso, ela sabia o peso dela, freou antes da mesa quebrar, ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma revista, aquelas capricho caríssimas, fotonovelas, preto e branco que tinha, começou a folhear aquilo, uns 500 minutos no pátio, né? Ela lá folheando, falou, preparem, tudo que eu fizer, vocês têm que fazer, vamos lá? Faça assim com a mão, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, continue, e é 5, e é 6, e é 7, contra a mão, e é 1, e é 2, a gente fica pulando que nem louco na frente daquela mulher, achando que aquilo é educação física. Com aquela professora eu não aprendi nada, gente. Tem umas pessoas que passam pela vida e não ensinam nada. Aliás, eu aprendi uma coisa assim, a contar até 10 de uma maneira diferente. Que ela contava até 10, era assim, ó, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, depois ela ficava muda de preguiça e falava, e é 5, e é 6, e é 7. Eu falei, gente, agora eu entendi o que é educação física. Educação física é adivinhar o que a professora está falando. Ela está falando 5, 6, 7, 8. Gente, e como bom aluno, eu comecei a imitar a professora no pátio. Eu ficava lá, e é 1, e é 2, e é 3. Aí meus coleguinhas passavam e falavam, nossa, aqui ele imita a professora direitinho, que nem a professora. Achei que estava arrasando, né? Tava. Até que um dia chegou na FEBEM uma tal de psicóloga. E essa mulher veio no ônibus com 40 estagiários de psicologia. Para aquele ônibus, está descendo os estagiários, eu estou lá, e é 1, e é 2, e é 3. Quando vem a psicóloga mor, a chefe da equipe, cloc, cloc, cloc. Eu estou lá, e é 5, e é 6. Eu falei, menino, você, faz favor? Ele falou, vem cá, conte até 10 para mim. Eu, hã? Ela, conte até 10. Eu pensei, opa, minha chance de mostrar que eu aprendi educação física. Lá vai, tia, vou contar aqui, ó. E é 1, e é 2, e é 3, e é 4. Quando eu fiz, e é 5, e é 6. Falou, gente, olha aqui, ó, primeiro caso de retardo mental, vocês viram? Eu fui chegando, pensando que esse menino tinha um problema. Eu falei, eu problema? Eu falei, repete, filho, para os outros verem. Eu falei, não, se ela mandou repetir, é porque foi bom demais da conta, né? Então eu vou dar o máximo de mim na repetição. Lá vai, dona aqui, ó, e é 1, e é 2. Eu falei, esse menino deve ter dislalia, dislexia ou descalculia. Ele tem problema sério. E a mulher me levou para dentro do ônibus para fazer uma avaliação psicológica. Eu tinha 6 anos de idade quando acharam que eu tinha problemas. Me sentaram numa mesa compridona, os estagiários estavam na minha volta com uma tabuleta na mão, olhando para mim. O que eu fazia, os estagiários anotavam. Se eu respirasse, eles anotavam, respira, o menino respirou. Se eu soltasse um pum, eram capazes de cheirar. Não, que estagiário faz qualquer coisa no começo de carreira, já viram? Estagiário dá sangue pela cidade, pela empresa, depois vão esmurecendo um pouquinho, né? Estava eu sentado na mesa, eu era uma criança hiperativa. O hiperativo é aquele menino ligar na tomada 220, já viram? Fica tim, 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 tim. Você manda ficar na fila e está cutucando os outros. Quem tem filho assim é aquele que o pai todo dia vai na escola pedir, pelo amor de Deus, para dar mais uma oportunidade para o filho. Antigamente, só tinha 1 ou 2 em cada sala de aula.